Continue a ministrar aos nossos corações essa manhã. Que a palavra do Senhor venha direcionada a cada um de nós. O Senhor nos sonda, o Senhor nos conhece, Ele sabe as nossas necessidades. Que os nossos ouvidos estejam atentos ao falar do Senhor. Fala comigo nesta manhã, Senhor, é o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém? Abra a tua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo de número 30. Versículo de número 15. Diz assim a palavra do Senhor. Vês aqui, hoje te tenho proposto a vida e o bem, e a morte e o mal. Porquanto te ordeno hoje que ames ao Senhor teu Deus, que andes nos seus caminhos, e que guarde os seus mandamentos, e os seus estatutos, e os seus juízos, para que vivas, e te multipliques, e o Senhor teu Deus te abençoe na terra, a qual entras a possuir. Porém, se o teu coração se desviar, e não quiseres dar ouvido, e fores seduzido para inclinares a outros deuses e os servires, então eu vos declaro hoje, que certamente perecereis, não prolongarei os dias na terra a que vais passando o Jordão, para que entrando nela a possuas. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que não tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e tua descendência, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz, achegando-te a Ele, pois Ele é a tua vida, e o prolongamento dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais, a Abraão, a Isaque e a Jacó, que lhes havia de dar. Amém? Podeis tomar assento. Deus apresenta ao seu povo dois caminhos bem definidos, e para cada um de nós, a vida e a morte, a bênção ou a maldição. A escolha é nossa. Ele apenas faz uma ressalva, para que nós possamos escolher ao Senhor, para que venhamos amar ao Senhor e dar ouvido à sua voz. Ele faz apenas essa ressalva, olha, porém, ouça o que eu te digo, e trago os céus e a terra, eu tomo hoje por testemunha contra vós, de que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que tu vivas, tu e a tua descendência. Escolhe a vida. Nós sabemos que Deus nos deu livre-arbítrio. Somos nós que podemos escolher. Mas a primeira coisa que nós devemos devolver a Deus é o livre-arbítrio. Chegar para Deus e falar, eu quero viver segundo a tua palavra. Eu quero viver segundo o teu direcionamento. Entregar a nossa vida na mão de Deus, para que Ele venha nos conduzir. Para que nós não venhamos cair em tentação. E a palavra ao seu povo, Ele está dizendo, eu vos dou hoje dois caminhos. Vocês podem escolher. Vocês podem ter a vida e a bênção, ou a morte e maldição. São dois caminhos que eu proponho para vocês. Se vocês guardarem, se vocês me ouvirem, no versículo de número 11 ele diz assim, porque este mandamento que hoje te ordeno, não te é encoberto, e tampouco está longe de ti. Olha, o que eu tenho te dado, não está encoberto, e não está distante, que você não possa alcançá-lo. O que eu estou te dando, você pode ter acesso. O que eu estou entregando, você pode ter acesso.
não está nos céus, para dizeres: quem subirá por nós aos céus, que nos traga, ou nos faça ouvir, para que o cumpramos. Ele não é algo que está no céu, longe, que nós não tenhamos acesso. Ele nos entregou os profetas, entregou os ensinadores, para que nós possamos ter acesso a todos os seus ensinamentos. E nem tampouco está além do mar, para dizeres: quem passará por nós além do mar, para que nos traga e nos faça ouvir, para que cumpramos. Ele não está em outro continente para que nós possamos dizer: eu não tenho acesso, é muito longe, como eu vou conquistar, como eu vou chegar, como eu vou ter acesso a isso? E no versículo 14 ele diz: porque esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para cumprires. Então, tudo que Deus deu para o seu povo está à disposição. Por isso, é uma decisão nossa: eu vou seguir ou eu não vou seguir. Quando nós entendemos que o livre-arbítrio está nos dando uma possibilidade de cairmos na nossa vaidade, na nossa ganância, no nosso orgulho, a primeira coisa que nós temos que abrir mão é do livre-arbítrio. Senhor, eu quero te seguir. Eu quero que o Senhor me ensine, que o Senhor me dirija. Jesus, ele traz uma parábola, capítulo 6 de Mateus, versículo de número 22, diz assim: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Não podeis servir a Deus e o dinheiro. Os nossos olhos são as janelas da nossa alma. Como é a nossa alma? Conforme os nossos olhos. Se os nossos olhos são maus, tudo em nós é mau. Se nós só enxergamos trevas, tudo em nós será tenebroso. O olho mau, que não pode ver a beleza da graça de Deus, é um olho cego para o que é verdadeiro, belo e divino. Tem pessoas que não conseguem entender que servir a Deus é algo divino, é algo maravilhoso, e se deixa levar pelas coisas passageiras. Os seus olhos estão voltados para o entretenimento, para as coisas passageiras, e tudo dentro dele é fútil. Tudo que ele sente, tudo que ele faz é futilidade, porque os seus olhos estão voltados para a futilidade. Ainda que tenha caminhado, tenha ouvido, ainda que comece a prosperar, não é o fim. Nós temos que sempre cuidar daquilo que estamos vendo, daquilo que estamos ouvindo e daquilo que estamos determinando para o próximo passo. Abra a tua Bíblia em Gênesis capítulo de número 13. Diz assim: subiu, pois, Abrão do Egito para o lado sul, ele e sua mulher, e tudo o que tinha, e com ele Ló. E era Abrão muito rico em gado, em prata e ouro. E fez as suas jornadas do sul até Betel, até o lugar onde a princípio estivera a sua tenda, entre Betel e Aí, até o lugar do altar que outrora ali tinha feito, e Abrão invocou ali o nome do Senhor. E também Ló, que ia com Abrão, tinha rebanhos, gados e tendas, e não tinha capacidade a terra
para poderem habitar juntos, porque os seus bens eram muitos, de maneira que não podiam habitar juntos. E houve contenda entre os pastores de gado de Abraão e os pastores de gado de Ló. E os cananeus e os perizeus habitavam então a terra. E disse Abraão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparte-te de mim, e se escolheres a esquerda, irei para a direita, e se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos, e viu toda a campina do Jordão, que era toda boa regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando entra em Zoar. E viu Ló. O que Ló? Ele viu. E se deixou levar pelos desejos. Ele olha para aquela terra e ele deseja aquela terra. Ló toma decisões ingratas, egoístas. Ele caminhava com Abrão, Deus ia abençoando Abrão e ele juntamente ia sendo abençoado também. Tem pessoas que vão caminhando e vai dependendo da bênção de outras pessoas. Mas chega determinado momento que ela pensa: eu posso por mim mesmo resolver tudo isso. Muitas vezes nós começamos a caminhar com Deus e a prosperidade traz ao nosso coração: eu não preciso de Deus. Eu não preciso ouvir a palavra de Deus. Não preciso mais ouvir esses conselhos sobre a minha vida. Eu mesmo sei cuidar. São decisões ingrata e egoísta. E a palavra diz: Ló viu. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a terra. Ele passa a ter desejo egoísta, queria mais. Se esqueceu do abençoador. O que ele ouviu? Ouviu sobre Sodoma, sobre sua malícia, imoralidade, os shows da cidade, tudo que ali se falava sobre aquela cidade, mas ele pensou: aquela cidade é pecaminosa. Porém, eu e minha família sabemos como lidar com isso. Qual é o nosso grande engano? Eu sei lidar com isso. Eu sei como vencer essas coisas. Eu sei como viver no meio de tudo isso e não me contaminar. Sabemos como lidar com isso. Afinal, nós somos crentes. Nós conhecemos a palavra. E lá tem muita gente. Então ele toma uma decisão pela vaidade do seu coração, pelo desejo de estar num lugar onde havia muito entretenimento, onde havia muita gente. Possivelmente nas suas caravanas eles escutavam as festas, os barulhos, e foi alimentando aquilo em seu coração. Eu desejo estar lá. Ali é que se vive. E quando chega um momento determinado, ele toma a decisão e ele vai para aquele lugar. Abraão, ele disse: se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Porque Deus vai estar comigo. Quem me abençoa é Deus. E por onde eu for, eu estarei debaixo da sua tutela. Eu estarei sendo guiado por Ele. Ele estará me direcionando. Abra a tua Bíblia, primeira carta do apóstolo João, capítulo de número 2. Diz assim a palavra, versículo de número 15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porquanto o que há no mundo, a concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Não é do Pai, mas do mundo. O apóstolo traz aqui 3 cupidez: desejo da carne, do olho e a soberba da vida. São 3
coisas que nós devemos nos afastar. O desejo dos olhos, aquilo que os olhos desejam. E a palavra vem, não ameis o mundo. Então, concupiscência dos olhos e a soberba da vida, a carne, a decisão desastrosa de Ló, começou com um olhar de concupiscência, do desejo. O que ele tinha? O desejo. Ele queria, ele desejou as coisas do mundo. O desejo pecaminoso, do prazer carnal, praticado na imaginação. Por isso, Jesus ele dá o ensinamento dizendo, se o teu olho for mau, tudo dentro de você será mau, tua alma será mau. Porque é o desejo da imaginação. Quando você olha e começa a imaginar. Começa a dar vida aos pensamentos. Começa a trazer vida ao que você está vendo. E começa a manipular dentro do teu coração desejos. Um homem que foi levado pelos seus olhares foi Davi. Davi foi um homem que se deixou levar pelo seu olhar. A palavra do Senhor diz que ele deveria estar em guerra. Era tempo de guerra. Capítulo 11, 2 Samuel, diz assim, e aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe com ele seus servos, e a todo Israel, e eles destruíram os filhos de Amon e cercaram a Rabá, porém Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu que numa tarde, Davi se levantou do seu leito, e andava passeando no terraço da casa real, e viu do terraço uma mulher que estava lavando, e era essa mulher muito formosa à vista, e mandou Davi indagar, quem era aquela mulher? E disseram, porventura não é esta Betseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o Eteu? Não é esta a mulher de Eteu? O que fez Davi? Davi, ele deveria estar à guerra, mas Davi chega no momento que ele diz, eu estou em paz, eu já conquistei tudo. Eu sou rei agora, eu não preciso mais sair à guerra. Eu não preciso mais estar nessas lutas. E ele fica no palácio. E a palavra do Senhor diz que ele estava na varanda. E aconteceu que numa tarde Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. E viu do terraço. Ele viu uma mulher que ele achou bela, se encantou por ela, e começou a maquinar em seu coração. Começou a trazer os desejos da carne. Mesmo sendo informada que aquela mulher tinha um marido, que aquele marido era um dos seus soldados. Ele passa por cima de tudo aquilo. Ele não para analisar decisões desastrosas que começam com um olhar e levam gerações a sofrerem. Decisões que nós tomamos ao olhar e vamos levar uma geração a sofrer pelas nossas decisões. Então Davi desejou aquela mulher e sabemos a história, ele vai ao extremo daquela conquista. Dá ordens para que o marido fosse morto, perdesse a sua vida, porque a mulher estava grávida dele. E ele vai de abismo para abismo. O próprio Davi diz, um abismo chama outro abismo. E tudo começa com um olhar. Tudo porque um dia nós olhamos e desejamos. Tudo porque um dia nós abrimos mão de sermos guiados pela palavra do Senhor. Tudo porque um dia nós desprezamos a palavra do Senhor. Tudo porque um dia nós viramos as costas para aquilo que o Senhor tem ministrado no nosso coração.
Segundo Samuel, capítulo 12, versículo 10, diz assim: agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezastes e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser sua mulher. Agora, pois, não apartará jamais a espada da sua casa. Ele trouxe sobre a sua família, sobre a sua casa, uma espada. Na família de Davi, muitos filhos morreram de forma violenta, por causa de um olhar, de um desejar maligno. E o que diz o Senhor? Agora, pois, não se apartará jamais da tua casa a espada, porquanto me desprezaste. O que Deus sentiu? Desprezo. O problema não foi a mulher, o problema foi desprezar a palavra de Deus. Foi não levar em consideração aquilo que Deus estava ensinando, aquilo que Deus queria para ele. Porquanto me desprezaste. Quando nós tomamos decisões, muitas vezes nós pensamos que, olha, estamos tomando uma decisão, mas não é nada. Mas se nós estamos fora da palavra, nós estamos desprezando a palavra. Se nós não estamos obedecendo a Deus, nós estamos desprezando a Deus. Se nós estamos fazendo coisas que Deus falou, olha, se você quer viver bem, não faça isso. Se você quer uma família próspera, não faça isso. Se você quer paz, não faça isso. Algo que Deus diz ao seu povo é, olha, a terra vai ser testemunha. Se você não seguir as minhas palavras, os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra vós, de que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Decisões que vão afetar as nossas descendências. O caminho que nós estamos caminhando hoje, como igreja, como país, afetará a próxima geração. Afetará a próxima geração. Temos visto esses dias a terra tremer. A terra trouxe maldição a um país. Mas perguntamos por quê? Porque nos afastamos de Deus, desprezamos a Deus, entramos em concupiscência, desejo da carne, desejo dos olhos, fomos egoístas, e tudo isso vai trazendo um mal sobre a terra. A terra, ela para de produzir. Vamos viver dias que alguma região vai chover demais, outras regiões vão viver uma seca terrível. E a palavra do Senhor diz, por causa do pecado, a seca. Tudo que é desequilíbrio na natureza é resultado do nosso pecado. Eu farei a tua terra prosperar. Eu abençoarei o ventre do teu solo, o ventre da tua mulher. Tudo será bendito. É uma promessa de Deus. Mas quando nós vamos nos distanciando, quando nós vamos deixando e vamos tendo as nossas próprias decisões e não pela palavra de Deus. Deus nos deu livre-arbítrio. A pior coisa para um homem que não tem entendimento é o livre-arbítrio. A pior coisa para um homem que não tem entendimento é ele tomar as suas decisões sem um direcionamento. Quando Deus, Ele vai nos preparando, olha, ouça a minha palavra, guarda a minha palavra. O que Jeremias diz? Guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Quando recebemos a palavra de Deus, nós temos que guardar a palavra de Deus. Guardar e viver pela palavra. Ló, ele toma a decisão do momento.
ele já era rico, ele não precisaria ir para aquela terra para enriquecer. Mas tudo começa por contendas. Poderiam viver Abrão e Ló na mesma terra. Não se envolver nas contendas dos pastores e serem apaziguadores. Eles deveriam viver a paz. Nós começamos juntos. Deus tem nos abençoado. Ainda ontem assistia um programa e mostrava o maior hotel no Amazonas, onde já se hospedou reis, presidentes, e a pessoa estava lá com o seu barco mostrando, olha aqui, foi o maior hotel da selva. Não existiu outro igual. Aí ele vai falando o nome dos hóspedes que já passaram por lá. E hoje é uma ruína. E é uma ruína por quê? Porque o homem que administrava ali, ele trai a sua esposa, tem filhos fora do casamento. E os filhos agora lutam contra os filhos fora do casamento. E se tornou uma guerra. E aquilo que valia bilhões, porque só de dívida de energia elétrica já tem 1 bilhão. Só em dívida que eles têm que pagar de energia que não pagaram, dá 1 bilhão. Então aquele bem valia bilhões, mas eles resolveram brigar. Eles resolveram se odiar, ao invés de sentar, olha, vamos viver bem. As decisões do olhar. Alguns deles olharam para aquele prédio e falaram, ele é meu. 2 filhos tomaram aquele prédio dizendo, ele é meu. E levaram à falência. E hoje eles estão desesperados porque aquilo que eles tomaram já como herança, faliu. Eles querem entrar na herança dos outros. E se tornou um caso de justiça sem fim. Assim são os olhares. Nós vamos olhando e deixando a concupiscência da carne, o desejo da carne, o desejo dos olhos, a arrogância, tomando conta das coisas. Quem era Jó? Jó já era alguém abençoado por Deus. Ele vivia debaixo da bênção de Deus. E ele vai para um lugar, e ali ele é reconhecido. Se você é um abençoado, onde você for, você será reconhecido. Você não precisa forçar nada, não precisa mostrar nada, não precisa declarar nada. Você tem a bênção de Deus, onde você chegar, você é abençoado. Diz assim no capítulo 19 de Gênesis. E vieram os 2 anjos a Sodoma à tarde. Estava Ló sentado à porta de Sodoma. Vendo-os Ló, levantou-se ao seu encontro, inclinou-se com o rosto à terra e disse, eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos em casa do vosso servo, passai nela a noite, lavai os vossos pés, e de madrugada vos levantareis e ireis vosso caminho. E eles disseram, não, antes na rua passaremos a noite. E porfiou ele muito, e vieram com ele, entraram em sua casa. E lhe fez banquete, cozeu bolos, sem levedura, e comeram. E antes que se deitassem, cercaram a casa, os homens daquela cidade, os homens de Sodoma, desde o moço até o velho, todo o povo de todos os bairros, chamaram a Ló e disseram-lhe, onde estão os homens que a ti vieram esta noite? Traze-os fora a nós, para que o conheçamos. Então saiu Ló a ele à porta, e fechou a porta atrás de si, e disse, meus irmãos, rogo-vos que não façais mal. Eis aqui 2 filhas tenho, que ainda não conheceram homens, fora vô-las trarei, e farei delas como bom for aos vossos olhos. Somente não façais a esses homens, porque por isso vieram à sombra do meu telhado. Onde estava Ló?
Quando diz Ló estava sentado à porta, o que quer dizer? Ló tinha conquistado um lugar de autoridade. Quem era Ló? Autoridade naquele lugar. Ele recebe ali os anjos que foram enviados para salvar a sua família. Abraão entrou em oração com Deus, lutou com Deus. Salve, liberte. Uma decisão errada daquela família. Mas havia ali um intercessor. O Senhor, se tiver um justo, o Senhor não vai destruir tudo. Se tiver um justo, 10 justos, não vou. E esses anjos vão lá para buscar Ló, buscar sua família. E Ló estava assentado à porta. Assentado à porta quer dizer, ele era um líder naquela região. Todo o povo chegava a ele para perguntar o que fazer, o que não fazer, como agir, como não agir, no que aplicar, como eu devo aplicar. Quando você encontra um sábio pelo caminho, você vai perguntar, ei, o que eu vou fazer? Compro uma casa? Não compro uma casa? Invisto aonde? O que você pensa? O que você vê? Seria um mentor para eles. E eles, então, pedem agora para que aqueles homens lhes sejam entregues, para que eles façam o que era bem aos seus olhos. E Ló, ele oferece as suas 2 filhas, que não tinham conhecido o homem. Olha, eu tenho 2 filhas, façam dela o que vocês quiserem. Ofereceu suas filhas para um abuso. Ele abre mão da sua própria família. Ele abre mão do que é mais precioso. O que nós pensamos hoje? A família é uma bênção de Deus. Mas esse homem estava tão embebecido pelo local, pelas coisas que estavam acontecendo, que ele abre mão. Aquilo já passou a ser normal. Hoje nós estamos vivendo um tempo que nós olhamos muitas coisas e nós achamos que é normal. Ah, mas isso é normal. Isso é assim mesmo. Não, pela palavra de Deus não é assim mesmo. Pela palavra de Deus não é normal. Ló achou que aquilo seria normal. Olha, deixa esses 2 viajantes, deixa os viajantes em paz, tomem a minha filha. Afinal, todas as mulheres lá já eram abusadas. Que mal faria as filhas deles também ser? A cidade vivia isso. A cidade vivia debaixo dessa maldição. Os homens não desejavam mais mulheres, mas desejavam outros homens. E ele, olhando aquilo, disse, é normal. Dessa vez, deixa esses aí embora, porque eu que convidei eles para entrar na minha casa, então é minha responsabilidade. Se vocês fizerem mal para eles, é minha responsabilidade. Outro dia, quem sabe, vocês façam o que vocês quiserem. Hoje nós vemos muitos conselhos ímpios. Ímpios. Ah, não tem nada, leve seu filho lá. Que mal tem seu filho estar lá? Não há palavra de correção. Nem se fala da Bíblia. Hoje nós temos lugares que se diz espirituais, que não abre a Bíblia. Você vai ouvir um homem mentorando pelo seu próprio conhecimento e não abre a Bíblia. Eu sou um dos pastores que não abro mão da Bíblia. Ah, pode usar no celular, pode, eu não sou contra a tecnologia, mas a Bíblia é um sinal. Nós éramos conhecidos como o povo da Bíblia, do livro. E temos que continuar mostrando, nós somos o povo do livro. Nós carregamos o livro. Tem um dos atletas brasileiros que ele é discriminado por todos. Sabe por quê? Porque ele vai para o jogo com uma Bíblia. Porque antes do jogo ele está com a Bíblia. Então a mídia é contra ele. Ó, ele é um pior. Ele não serve, porque ele carrega uma Bíblia. Você quer ser odiado? Porque Jesus disse, o mundo vos odiarão. O mundo terão ódios de você.
Mas a decisão é sua. Você quer ser amado pelo mundo? E rejeitado por Deus? Então se assentava à porta, e ali muitos paravam para ouvir. Muitos paravam. Ainda que você vá para um caminho errado, Deus tem misericórdia de nós. Eu gosto muito quando o apóstolo Pedro ele vai falar sobre Jó. Segunda epístola do apóstolo Pedro, capítulo de número 2, no versículo 7, ele traz a memória de Ló. E ele diz: e livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta, dos homens abomináveis. Olha o que apóstolo Pedro fala sobre Ló. E livrou o justo Ló. Como estava vivendo Ló em Sodoma e Gomorra, naquela região? Enfadado da vida. Hoje nós estamos encontrando pessoas enfadadas, cansadas da vida. Por que nós estamos cansados da vida? Porque nós habitamos em um meio de homens abomináveis, homens de lábios impuros. Isaías, ele fala: Senhor, me perdoa, tenha piedade de mim, porque eu sou um homem que habito em meio a um povo de lábios impuros, e os meus lábios também são impuros. A convivência. Sabe qual é o grande problema? A convivência. Começamos a conviver. A conviver. Eu lembro que, alguns anos, muitos anos atrás, eu era jovem ainda na igreja, e por um motivo qualquer da igreja, eu saí, disse que não ia mais, e encontrei um amigo que fazia churrasco. Só que esse amigo fazia churrasco todo domingo, e nós ficávamos ali no churrasco, conversando, jogando conversa fora, e ele bebia 1 litro de uísque, cada churrasco. Ele dizia: Gerson, eu só consigo fazer churrasco se eu beber 1 litro de uísque. E como eu trabalhava com feiras naquele tempo, fazia demonstração em feiras, eu tinha muitos litros de uísque. Eu falei: uísque não é problema, uísque eu tenho. Mas eu não bebo. Mas 1 domingo, 2 domingos, toma aí, prova aí. Quando fui perceber, eu já estava bebendo uísque. A convivência. Então, Ló, e livrou o justo Ló, enfadado da vida. Quando você vai indo, tudo é beleza. Quando você começa a caminhar, tudo é beleza. Tudo é lindo. Quando Ló olhou para a cidade, era maravilhosa. Ele desejou estar lá. Ele se tornou alguém grande, reconhecido. Se assentava à porta. Só os sábios, a palavra diz, se assentava à porta. Só os sábios. Porque eles decidiam quem entrava na cidade e quem não entrava. Os presbíteros da porta, os anciões da porta. E Ló era um desses. Mas como Pedro descreve ele? E livrou o justo. Ele era um homem justo, queria o bem. Mas pelo seu olhar, ele caiu. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mas pelo seu olhar, ele trouxe o mal para toda a geração. Toda a sua casa viveu mal. O livre-arbítrio. Você pode decidir. Eu decido, sim. Mas decide pela palavra de Deus. Decide ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Senhor, não me deixe. O que Moisés responde para Deus, quando Deus diz, enfadado do povo, Deus diz: Moisés, eu não vou mais com vocês. Eu vou enviar um anjo, e vocês vão caminhar. Eu não vou mais. Moisés disse: eu não dou um passo nesse deserto, se o Senhor não estiver conosco. Ou me mata, ou vai conosco, ou me mata agora, porque eu não vou continuar essa caminhada.
Mas o mundo nos ensina o quê? Você tem um anjo da guarda. Acende uma vela para ele. Reverencia ele. Eu não dou um passo sem a presença do Espírito Santo de Deus. Por isso a palavra diz, não está no céu, ninguém vai trazer do céu. Ela não está além do mar. Ela está perto de você. Ela está à sua disposição, para que você possa usar, colocar em prática. Então muitas vezes nós levamos, mas lá tem muita animação, seu filho vai gostar. Levando a família para o desastre. Muitos pais estão levando as suas famílias para o desastre. Buscando apenas um divertimento para o filho. É um momento de divertimento. Eu não vou dizer não para a escola. Está rendendo um dia de uma imagem, mas eu não vou dizer não porque minha filha vai ser discriminada. Meu filho vai ser discriminado. E nós vamos levando. Vamos deixando. Que mal tem? Nós vamos nesse caminho. Então livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. Porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, vendo, ouvindo sobre as suas obras injustas. Vendo e ouvindo. O que diz Salmo 1? Não se assente na roda dos escarnecedores. Não se assente. Não tome posição na roda dos escarnecedores. Não aceite o seu falar. Não se deixe levar pela vista. Homens que o seu olhar levaram eles para outro patamar. Josué. Josué era um menino ainda quando começou a observar Moisés. É muito bom quando nós temos mentores, pessoas que nos ensinam, pessoas que nos direcionam, mas precisamos escolher quem são os nossos mentores. Quem são os nossos mentores? Somos enganados pela mídia. Tem notícias que não chegam a nós, porque a grande mídia não fala. A grande mídia não fala, porque ela não vai contra ela mesma. Esses dias no Rio de Janeiro, foi descoberto ali que essas firmas que projetam visualidade. Fulano tem 2 milhões de seguidores. Você fala, puxa vida, eu estudo a semana inteira para pregar. Quando eu vou olhar, tem 200 pessoas que viram, 100 pessoas que viram. Você procura, não tem mais. E essa pessoa só fala bobagem, tem 2, 3 milhões. A polícia estourou um local, onde havia mais de 100 mil multiplicadores de joinha. Aí você diz, fulano, olha, ele é famoso. Não. Tem coisas por trás. Tem coisas que é para chamar tua atenção. Tem coisas que é para nos enganar. Tem coisas que é para te levar para um mau caminho. Você deixa um bom mentor para acompanhar pessoas que você não sabe nada da vida dele. Primeira coisa, para uma pessoa ser meu pastor, eu preciso saber qual é a sua conduta. Quem ele é. Da onde ele veio. Como ele venceu. Hoje nós tomamos decisões porque a pessoa é famosa. Ouvimos pessoas que estão em um mundo dominado pela carne. E vamos ouvir, a pessoa não abre nem a Bíblia para falar. Josué, ele começa a observar Moisés desde os seus dias de jovem ainda. Ele vê como Moisés falava com Deus. E como Deus falava com Moisés. Como Deus direcionava Moisés. E como Moisés obedecia a Deus. Jesus.
Enoque andou com Deus. Por que Enoque andou com Deus? Porque resolveu que ele não tinha livre-arbítrio. Eu quero andar com o Senhor. Onde o Senhor for, eu quero estar. Me pega pelas mãos, não me deixe caminhar sozinho. O que Deus diz para Abrão? Abrão, anda na minha presença. Anda na minha presença. Você tem livre arbítrio. Pode escolher o mal, pode escolher o bem. Qualquer escolha tem consequências. Mas uma escolha que nós temos que fazer, abrir mão do livre arbítrio. Eu quero andar na presença do Senhor. Eu quero andar nos seus estatutos. Eu quero andar nos seus ensinamentos. Mas o mundo, se você andar pelo mundo, se você escolher o que o mundo quer te dar, o resultado é enfado e canseira. O justo Ló estava afligido, afligia todos os dias a sua alma, vendo e ouvindo sobre as suas obras injustas. Você quer ficar depressivo? Começa a ouvir notícias. Começa a ouvir o que o mundo está oferecendo. São alguns minutos de prazer e horas de dores, de guerras, de ódio, de rancor. Você vai entrar em depressão. Olhe para Jesus. Ouça a palavra de Deus. Recebi a tua palavra e guardei em meu coração para não pecar contra ti. Você crê nessa palavra? Se coloque de pé. Fale com Deus nessa manhã. Se você quiser viver enfadado, o caminho é esse. É o caminho que Ló escolheu para a sua casa, para a sua família. Virou as costas para Deus. É o caminho que Davi escolheu e trouxe uma maldição sobre a sua casa. Ainda que Deus o resgatou, mas na sua casa a espada não se apartou. Busque em Deus misericórdia. Peça para que os seus olhos sejam bons, que você consiga enxergar além daquilo que parece bonito, a maldade que está por detrás, para que você não seja enganado, para que você não viva enfadado, mas que você viva na esperança que Jesus vem buscar a sua igreja, e que você está se preparando, você está preparado, que você não vai abrir mão da sua fé, ainda que venha perseguição, porque virá, ainda que você será taxado como alguém sem relevância alguma, porque carrega uma Bíblia, e já vemos isso. Se um atleta, ele se ajoelha para orar, ele é zombado. Tá havendo muito cristianismo nessa Copa. Temos que acabar com isso. Então tome uma decisão correta. Se decida pela vida. Hoje eu coloco diante de vós a morte e a maldição, a vida e a bênção. Escolhe, pois, a vida, para que vivas. Senhor, meu Pai, Senhor, nos dá a sabedoria nesta manhã, Pai, para não vivermos, Senhor, segundo os nossos olhos, segundo a nossa carne, segundo a nossa vaidade. Senhor, nos direciona pela Tua palavra. Senhor, nos dando alegria em viver. Senhor, nos dando a esperança, porque o Senhor é a nossa esperança, nos guardando, nos livrando do mal, nos dando sabedoria para decidir sobre a próxima geração, não permitindo que a próxima geração seja enganada,
mas que passamos para eles o conhecimento como Moisés passou para Josué. Como Josué, ao ser interpelado já na sua velhice, ele diz: quanto a vocês eu não sei, mas eu e a minha casa continuamos servindo ao Senhor. Eu não sei por que caminho vocês vão, não sei por que caminho vocês querem percorrer, mas uma coisa eu digo: eu e a minha casa continuamos servindo ao Senhor. Senhor, toma nas tuas mãos, dá sabedoria, dá entendimento, limpa, Senhor, os nossos olhos, limpa os nossos olhos, Senhor, que venhamos, Senhor, maltratar a nossa carne, Senhor, e tirar, Senhor, a avareza do nosso coração, que possamos caminhar pela tua palavra, pelos teus ensinamentos, olhar para Jesus e se perguntar: o que Jesus faria em meu lugar? Sempre que eu me deparo com uma situação difícil, eu pergunto a mim mesmo: o que Jesus faria em meu lugar? E pela palavra, nós temos que nos distanciar daquilo que Jesus não faria, mas caminhar com Ele. Senhor, me tome pelas mãos, me faça caminhar direito. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém? Quantos podem aplaudir o Senhor?